Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 24 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje continuamos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 19 a 23. Agora, porém, libertados do pecado, como escravos de Deus, frutificai para a santidade. Continuamos a meditação de ontem sobre esse importante capítulo da carta aos Romanos. Escravos de Deus. Essa palavra volta frequentemente no mundo de São Paulo. Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Seja escravo da obediência para a justiça. Essa palavra expressa a total entrega, a exemplo de Maria, que disse: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a autêntica revolução do amor, de que o mundo tanto precisa. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Irmãos, uso uma linguagem humana por causa da vossa limitação. Outrora oferecestes vossos membros como escravos para servir à impureza e à sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora colocai vossos membros ao serviço da justiça em vista da vossa santificação. Quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colheis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade, até a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade, até a vida eterna, que é a meta final. Esta frase, tão forte e clara, nos deixa sem palavras. Mas São Paulo diz isso mesmo. O nosso maior ideal é nos tornar escravos de Deus. Para que esta palavra não nos escandalize, irmãos, precisa entender que ser escravos de Deus significa ser escravos do amor, tomar o doce jugo de Jesus, o jugo do amor. O jugo normalmente une dois animais que arrastam o mesmo arado. Tomar o jugo significa se tornar íntimos de Jesus, companheiros de Jesus. De um lado está Jesus e do outro lado estamos nós, debaixo do mesmo jugo, que é o jugo do amor. Quem arrasta o arado debaixo do jugo gasta todas as suas forças para arar o terreno e, fazendo isso, produz frutos. Permite a colheita de ser semeada e crescer. Bem sabemos que para nós seres humanos não é possível ficar sem jugo nenhum. Faz parte da nossa natureza carregar um jugo. Se não carregarmos o jugo de Deus, automaticamente carregaremos o jugo de uma vida vazia, uma vida egoísta ou, pior, cheia de vícios. Sim, porque quem não ama seguramente carrega as consequências do seu egoísmo. Quem não carrega o jugo de Deus, automaticamente carrega o jugo pior, que é do encardido. Por exemplo, quem não carrega o duro jugo de criar uma família, viver em harmonia com uma mulher ou com um homem, fazer crescer os filhos, trabalhar para manter os pequeninos. Quem não quer renunciar à vida de solteiro, então ele está condenado a ficar sozinho para sempre. A não ser que ele está abraçando o jugo da grande família da vida religiosa. Ele se acha tão esperto, mas quando chega à idade madura,
se encontra mais árido do que o Saara. Qualquer coisa boa a gente faça, ela custa muito, e tudo que custa pode ser comparado a um jugo, o doce jugo do amor, da lei do amor. O jugo não tem nada de poético e entra na carne de quem não está acostumado a levá-lo. Existe uma santa que viveu isso na sua carne, Santa Baquita, a santa escrava. Vale a pena olhar para ela e entender o que significa ser escravos. Disse Papa Bento XVI em ocasião da sua canonização. Baquita só tinha conhecido patrões que a desprezavam e a maltratavam, ou na melhor das hipóteses a consideravam uma escrava inútil. Mas agora ouvia dizer que existe um parón, esta é uma palavra do dialeto vêneto, que é o meu dialeto, o lugar da Itália onde eu nasci. Esta palavra parón significa patrão e indica, para Santa Baquita, o Senhor dos Senhores, o Senhor que está acima de qualquer poder humano, e este Senhor é bom, é a bondade em pessoa. Santa Baquita soube que este Senhor também a conhecia, a tinha criado, e ainda mais a amava. Também ela era amada, e precisamente pelo parón, pelo patrão supremo, diante do qual todos os outros patrões não passam de miseráveis servos. Ela era conhecida, amada e esperada. Mais ainda, este patrão tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser flagelado, e agora estava à espera dela, à direita de Deus Pai. Agora ela tinha esperança, já não aquela pequena esperança de achar patrões menos cruéis, mas a grande esperança: eu sou definitivamente amada e aconteça o que acontecer, eu sou esperada por este amor. Assim a minha vida é boa. A história de Baquita é incrível. Santa Baquita nasceu em uma aldeia perto da montanha de Agilerei, no Sudão, em 1869. Tendo sido vendida e comprada por várias vezes, experimentou diversas humilhações e os sofrimentos físicos da escravidão. A experiência dolorosa fez com que esquecesse o próprio nome. Baquita, que significa afortunada, foi o nome que recebeu de comerciantes de escravos. Baquita é um nome formoso. Vai te trazer boa sorte, disse um deles. Até que foi comprada por um cônsul italiano, que a levou para a Itália e a entregou a uma família amiga de Veneza, o casal Michele, pois a esposa tinha se afeiçoado a Baquita. Este casal teve uma filha e a santa passou a ser a babá e amiga da menina. Por conta dos negócios, esta família teve que retornar para a África, mas seguindo conselhos, decidiram deixar a filha e a babá aos cuidados das religiosas de Santa Madalena de Canossa. Foi então que Baquita teve seu encontro com o Senhor, conheceu o Evangelho e foi batizada aos 21 anos, recebendo o nome de Josefina. Quando os Michele retornaram da África, Baquita, com firme decisão, disse que queria ficar com as irmãs canossianas para servir a Deus. Em 1896, atendendo ao chamado para a vida religiosa, Josefina Baquita se consagrou para sempre ao seu Deus, que ela chamava com carinho o meu patrão. Se eu encontrasse de novo aqueles negreiros que me sequestraram e também aqueles que me torturaram, me ajoelharia para beijar as suas mãos, porque se não tivesse acontecido isto, eu não seria agora cristã e religiosa, disse certa vez a santa. Dedicou-se por mais de 50 anos às várias ocupações no convento. Foi cozinheira,
responsável pelo guarda-roupa, bordadeira, sacristã, porteira. Admirada pelas irmãs e pelos moradores do local, por sua humildade, simplicidade e alegria, costumava dizer: sede bons, amai a Deus, rezai por aqueles que não o conhecem. Se soubessem que grande graça é conhecer a Deus. Já na velhice, e tomada por longa e dolorosa doença, reviveu a agonia dos terríveis anos de escravidão. Várias vezes suplicava à enfermeira que a assistia: solta-me as correntes, pesam muito. Em 8 de fevereiro de 1947, a Santa Irmã Morena partiu para a casa do Pai, tendo proferido suas últimas palavras: Nossa Senhora, Nossa Senhora. Em 1992, Bakhita foi beatificada por São João Paulo II e canonizada pelo mesmo pontífice em 1º de outubro do ano 2000, após o reconhecimento da cura milagrosa de Eva Tobias da Costa, brasileira, moradora de Santos, que havia rezado pela intercessão de Bakhita em 1980. Por sua espiritualidade e força diante das adversidades, São João Paulo II a chamou Nossa Irmã Universal. E a sua história de vida foi, na verdade, a história de todo um continente, o continente africano. A história de Bakhita é muito clara e forte, e é suficiente para entender em profundidade a palavra de hoje, que agora vamos ouvir novamente. Irmãos, uso uma linguagem humana por causa da vossa limitação. Outrora oferecestes vossos membros como escravos para servir à impureza e à sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora colocai vossos membros ao serviço da justiça em vista da vossa santificação. Quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colheis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade, até a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Vamos neste momento escolher o propósito que guia a nossa vida, o único sentido do nosso viver, e nos entregar corpo e alma ao nosso Senhor, verdadeiro patrão bom, Senhor que se tornou escravo por nós.
Vamos pensar mais um pouco em como podemos colocar em prática o nosso propósito. Libertos do pecado, escravos de Deus. Paz e alegria a todos. Frutificai em santidade. Paz e alegria a todos. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede
supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais